Olá, pessoal. Eu sou o Victório Malícios e esta é a minha irmã gêmea. Victória. Nós somos o canal Gêmeos Victório e Victória. Nós, nesse dia, vamos trazer a lenda muito famosa aqui no Brasil da loira do banheiro. Para quem não sabe, loira do banheiro foi de fato uma pessoa que viveu aqui no Brasil, na cidade de Guaratinguetá, né? Também conhecida como Guará, né? E ela, aos 14 anos de idade, o nome dela, para quem não sabe, era Maria Augusta de Oliveira Borges, tá? E quando ela tinha 14 anos de idade, o pai dela, que era o visconde da cidade de Guaratinguetá, ou seja, muito top na hierarquia lá, ele obrigou ela a ter um casamento arranjado naquela época, né? Então ela teve um casamento arranjado, e isso é lá para os anos de 1800, tá, pessoal? Então eram outros tempos. E ela, obviamente, não queria esse casamento, era com um homem muito mais velho que ela, também era um homem de títulos, de nobreza, né? O que aconteceu? Ela ficou casada com esse cara, né? Mas quando ela completou 18 anos, ela vendeu todas as joias dela e conseguiu uma passagem para Paris, na França. E ela fugiu para lá, né? E aí ela ficou um tempo lá até que, ninguém sabe como, ela contraiu raiva, né? E um dos sintomas da raiva, é o que a minha irmã vai explicar agora, né? É a famosa hidrofobia. Bom, a hidrofobia, para quem não sabe, é um distúrbio, É um sintoma da raiva, né? é um sintoma da raiva que a pessoa sente a vontade de beber água, mas ela não consegue beber água. Então, você acaba morrendo por conta disso, É né? de inanição, né? De Exatamente. desidratação. Então, dizem que a Maria Augusta, quando estava para morrer, assim, no momento que ela ia morrer, a mãe dela, que estava aqui no Brasil, estava de frente para um espelho. E nesse momento que a Maria Augusta morreu, o espelho quebrou na frente da mãe dela, né? E aí a mãe dela percebeu, tipo, meio como se fosse um sexto sentido, uma intuição, um pressentimento. Que havia algo errado. Que algo estava errado, que algo tinha acontecido, né? Então, quando de fato foi confirmada a morte da Maria Augusta, aí ela morreu com 26 anos de idade, tá? Ela morreu com 26 anos de idade. Ela fugiu aos 18, mas ficou na França até os 26. Em 1891 ela morreu. Isso. Em 1891 ela morreu, tá? Então, a Maria Augusta foi trazida num navio. E para não roubarem as joias que ela tinha, abriram o peito dela, literalmente, e colocaram as joias dentro da caixa torácica dela, achando que ninguém ia roubar. Mas mesmo assim, no navio de volta, alguém teve a capacidade, né, e a falta de empatia de roubar as joias que estavam dentro do peito dela, né? Ou seja, ela chegou completamente despida e sem nenhuma joia, né? Quando ela chegou aqui, a mãe dela pegou o corpo dela e colocou numa cúpula de vidro, né, num cômodo do casarão deles, que fica lá em Guaratinguetá, né? O que aconteceu? Ela ficou lá nessa cúpula e ao mesmo tempo a mãe dela começou a ter várias visões que a filha pedia para ser sepultada logo. Só que a mãe também estava demorando por questão do luto, mas era porque ela estava construindo um mausoléu. E o mausoléu para a filha dela demoraria para ficar pronto pelo menos uns 11 dias, sabe? Então, esse tempo ela ficou naquela cúpula. E dizem que a mãe dela todos os dias, recorrentemente, sonhava com ela pedindo para ser enterrada. E a última visão que ela teve, um sonho, foi que a mãe dela via ela e ela falava assim: mãe, eu quero ser sepultada porque eu não sou uma santa. Eu não mereço ficar desse modo que está aqui. Eu tenho que ser sepultada. E aí foi quando a mãe dela, por sorte, já tinha sido preparado o mausoléu, estava concluída a obra, e aí ela foi sepultada. E aí é só o começo da lenda. Em seguida, aonde era o casarão da Maria Augusta, foi se passando o tempo, né? Virou uma escola. E essa escola, o cômodo onde a Maria Augusta ficou aquele tempo sendo mantida antes de ser sepultada, virou o banheiro daquela escola. Aí vocês já vão começando a entender as nuances da lenda, né? Então, os primeiros alunos que começaram a estudar nessa escola, toda vez que eles iam nesse banheiro, eles sentiam um grande cheiro de rosas no ar.
que era o perfume que a Maria Augusta usava, tá? Uma curiosidade, ela não era loira, ela era ruiva. Não sabemos o porquê, não é sabido o porquê que ela acabou sendo conhecida como loira do banheiro. Porque ela não é loira, tá? Ela era ruiva em vida, né? Enfim. Só que o que começou a acontecer? Teve um belo de um dia que teve um incêndio, né? E o casarão todo pegou fogo. E a única coisa que não se perdeu da mobília inteira da casa foi o piano que a Maria Augusta tocava. Ou seja, o pessoal começou a entender que tinha uma presença ali. E depois que reformaram a escola, até antes mesmo, as crianças, quando iam no banheiro, começaram a ver aparições da Maria Augusta no banheiro. Era comum também as torneiras abrirem sozinhas. E olha que interessante, a hidrofobia faz com que você tenha vontade de beber água, mas você não consegue beber, como se você tivesse uma aversão. A Maria Augusta morreu disso. E por algum motivo, naquele banheiro, as torneiras ligavam sozinhas, como se tipo assim, ela tivesse com sede. E aí começou a ter aparições dela, né? Aí foi quando a lenda dela foi tomando um rumo muito misterioso, muito começou a dar um boom assim, e começou a ficar muito famoso, sabe? E ela começou a ser vista por alunos, sabe? Vários alunos às vezes saíam do banheiro correndo, falando que tinham visto uma mulher com uma roupa toda branca e com o cabelo loiro, com 2 algodões nas narinas, né? E aí começou-se a criar um ritual de invocar a loira do banheiro, que nós não vamos passar aqui para não incentivar ninguém a fazer o mesmo, porque isso é vandalismo, né? O que é feito no ritual é uma coisa de vandalismo. Então, não recomendamos também que ninguém faça, porque independente se você acredita ou não acredita nisso, é bom ter respeito. Então não invoque o que você não sabe, porque numa dessa pode ter grandes consequências, sabe? Então, não invoque, tá? A gente não vai explicar como é que é o ritual, né? Aposto que muita gente até sabe como é que é, mas eu não recomendo que se faça. Então, estamos deixando um alerta, não faça um ritual. Para se depois se der algum problema, não colocar a culpa no canal, tá bom? Voltando aqui. A Maria Augusta, então, começou a ficar tão famosa, a lenda dela, aí ela já não era mais chamada de Maria Augusta, era loira do banheiro. E eu não preciso nem dizer o quanto essa lenda é uma das maiores do Brasil. Né? Todo mundo do Brasil conhece a loira do banheiro. Se nós fôssemos fazer um top 3, com certeza ela estaria lá. Talvez em primeiro lugar. Na minha opinião, acho que a loira do banheiro é a maior lenda de todas, sabe? Então, ela ficou muito famosa no final ali de 1800, os anos ali 900 todinho, todas as décadas, né, no século 20, né, todas as décadas. Eu lembro que eu tinha uma professora que ela contava que ela já era bem velhinha, né, essa professora, mas tipo, quando ela era nova, quando ela ainda estudava, ela contou pra mim um relato que quando ela tinha vontade de ir no banheiro na escola, a lenda era tão forte ainda, que ainda é, né, até hoje, mas naquela época era muito, gente. Ela tinha tanto medo de ir no banheiro que ela segurava a urina dela até o final da aula, mesmo que isso durasse 7 horas para ela poder ir embora. Passando mal, mas ela tinha tanto medo que ela não conseguia ir no banheiro. E não são poucos os relatos de pessoas que viram a loira do banheiro. E, uma coisa muito importante dizer, não ficou restrito só àquela escola. A loira do banheiro começou a ser vista em todos os banheiros de escolas que existem no Brasil. O pessoal que fazia a invocação dela via a loira do banheiro, tá bom? Uma coisa que eu vou agregar aqui nessa história, que eu me lembrei agora, inclusive, quando eu estava na primeira série, eu estudava numa escola que ela já era bem sinistra por si só. E teve uma vez que eu fui no banheiro, já era lá por perto das últimas aulas, e quando eu entrei no banheiro, eu estava sozinho, né? E eu estava lá, né, usando o banheiro, entrou um outro rapaz. E eu escutei um banheiro de corrente, um barulho, perdão, de corrente no banheiro, sabe? Só que eu achei muito estranho, porque o rapaz saiu e ficou só eu lá. E eu continuei escutando os barulhos. E aí eu fui, na curiosidade, né, de criança, eu tava na primeira série, eu fui bater em porta, não tinha ninguém. Quando eu cheguei no último banheiro, que eu bati assim a mão para poder ver, tinha a porta fazer assim para poder ver, não tinha ninguém. E eu escutei o barulho de corrente passando atrás de mim. Eu saí correndo do banheiro, desesperado. E o pior de tudo foi que o menino que tinha saído antes me trancou no banheiro. Então eu desesperado, socando a porta, eu não conseguia sair. E depois alguém foi e abriu.
E eu acho, não tem como comprovar, que aquilo ali foi uma manifestação da loira do banheiro. Sabe, foi uma das coisas mais aterrorizantes que eu passei na minha vida. Porque, pensei, eu tinha 6 anos de idade, eu quase defequei nas calças, sabe? Então, assim, eu lembrei desse relato agora, decidi contar, porque foi uma experiência que eu vivi no banheiro da minha escola, sabe? Se é a loira do banheiro, não sei. Mas eu não conheço outra entidade que fica no banheiro, né? Então, assim, espero que vocês tenham gostado de conhecer, tá? Essa lenda da loira do banheiro, que é uma das lendas mais famosas de todas. E uma coisa muito importante: tem alguns canais sérios de investigação paranormal que já investigaram a loira do banheiro, já conseguiram conversar com ela por Spirit Box, que, para quem não sabe, é uma espécie de rádio que vai mudando as frequências de rádio para o espírito conseguir se comunicar e formar frases com palavras picadas de várias frequências de áudio, né? E no que foi investigado, ela teria dito que ela não gosta muito, quer dizer, de ser chamada de loira do banheiro, que pra ela é uma espécie de ofensa. Então, assim, gente, independente se você acredita ou não na lenda da loira do banheiro, eu não acho legal a gente acabar querendo ou não denigrindo uma pessoa que existiu de verdade. A Maria Augusta existiu de verdade, sabe? Então, assim, se fôssemos nós no lugar dela que falecêssemos, nós não iríamos gostar de que alguém difamasse o nosso nome, transformando a gente numa entidade maligna. Então, vamos ter o respeito pela Maria Augusta, tá? Ela, segundo o que as investigações paranormais mostram, não gosta de ser chamada de loira do banheiro. Então fica aqui o nosso respeito, porque se você parar pra pensar, pô, olha a história dessa mulher. Ela casou jovem, nem queria casar. Não foi uma história bonita. Não foi uma história bonita. Morreu da doença de raiva, né? De uma maneira muito feia, desidratada, passando muitos perrengues, né? O corpo dela foi roubado, sabe? Tipo, as coisas, o pessoal. Ela estava exposta, todo mundo via ela, sabe? Então ela passou por muita coisa, né? Então, vamos respeitar em memória da Maria Augusta de Oliveira Borges tudo que ela passou, né? E por mais que tenha a lenda da loira do banheiro, acho que a gente não pode esquecer que tem uma pessoa por trás. Então, vamos ter respeito por essa pessoa, né? Nem pela entidade, mas pela pessoa, né? E pela entidade que ela acabou se tornando também, né? Não invoque ela, não vá no banheiro fazer isso, porque isso aí é vandalismo, tá bom? Você tá quebrando coisas do banheiro. Só conheço a lenda. Transbordando ao banheiro, não tem necessidade. Só conheça a lenda e tampe sua curiosidade com isso, tá? Bom, essa foi a lenda da loira do banheiro, né? A Maria Augusta de Oliveira Borges, que está sepultada no cemitério de Guaratinguetá. Tem um mausoléu dela lá, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa lenda, tá bom? E ó que interessante. Dizem que a foto dela, tem uma foto no mausoléu dela. A foto que tem dela lá, ela às vezes desaparece e às vezes aparece. E ninguém sabe explicar isso. Se alguém, algum parente que da família tira e depois coloca, ninguém sabe. Mas essa foto direto desaparece, sabe? E ela gosta muito quando vão lá com respeito e coloquem uma rosa para ela, deixem o altar dela limpinho lá dentro do mausoléu. Então, se alguém um dia for visitar lá, tenha respeito pelo túmulo, pelo mausoléu dela, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa lenda. E é isso. Até a próxima. E somos os irmãos gêmeos do terror, Vitório e Vitória Malícios. Espero que vocês tenham gostado dessa lenda. Não esquece de deixar o like, compartilhar, comentar. Por favor, gente, ajuda a gente aí. Divulga para os amigos que gostam de terror, tá? E não se esqueça, nós somos a sua lápide. Bye, bye.